Salem, Stephen King. Eu confesso que eu achava que esse livro era sobre bruxas, bruxaria e tal, pela relação do nome aí, né, com as bruxas de Salem, mas não. Esse livro tem o título, teve o título no Brasil como A Hora do Vampiro. Eu não sabia que se tratava do mesmo livro, né, da mesma história. Mas Salem Slot, do Stephen King, a gente vai falar sobre ele agora. Eu li recentemente, eu deveria ter lido há mais tempo, mas fui protelando e fui ler recentemente porque saiu um filme aí, A Hora do Vampiro, agora em agosto não, outubro de 2024. E antes de ver o filme, eu resolvi ler o livro, né? E vou falar sobre o livro, o filme, sobre o vampiros, sobre... Eu achei que Stephen King era até católico por um momento. Mas, enfim, até li a biografia dele, não lembrava disso, mas vamos lá, ele não é católico não. Mas vamos falar sobre essas coisas, sobre um dos personagens aí que me chamou a atenção. Mas, enfim, começando então, a gente está falando de um livro, de uma história em que no começo me chamou a atenção que tem um homem com um garoto. E esse garoto, eles estão viajando, parece que estão fugindo de algum lugar. E esse garoto vai se confessar, eles procuram um padre para esse garoto se confessar, o padre parece que até que é mexicano e tal. Chamou atenção, foi um garoto confessando pro padre. Enfim, no desenrolar da história, a gente vê que o livro trata de um vampiro numa casa, numa colina, numa cidade pequena. E nessa cidade pequena tinha sido onde um escritor havia morado na infância, e ele volta para essa cidade para buscar inspiração, para escrever uma nova obra e tal. Ele começa a conhecer as pessoas, a maioria ele não conhece mais, arruma uma namorada lá, mas nesse meio tempo começam a desaparecer algumas pessoas começam a morrer de doenças que não são muito bem definidas, crianças, e algumas pessoas começam a achar até que esse escritor tem a ver com essas mortes. Mas o fato é que depois eles vão descobrir que nessa casa, na colina, que é a casa que esse escritor já tem uma ligação com ela meio sobrenatural quando ele era criança, mudou-se alguém para essa casa e o cara montou uma loja de antiquário, de antiguidades, né? E depois a gente vai ver que esse cara é um vampiro, tá um vampiro lá dentro, e esse rapaz aí essa pessoa aí que montou essa loja é como se fosse o Reinfeldt. O livro é inspirado no Drácula, né? Como acho que a maioria das histórias de vampiro que é o livro mais seminal assim, sobre vampiros. Eu ainda não li o Drácula, sei da história, eu acho que a maioria das pessoas sabe da história do Drácula, é uma bem popular. Mas enfim, esse livro aqui acho que não chega muito perto do Drácula, não. Muitas pessoas têm falado aí que esse livro é assustador e tal, algumas resenhas eu acabei vendo aí que o livro é fantástico, um dos melhores do Stephen King. Eu até gosto do Stephen King, obviamente que é um escritor pop, é meio que para a gente se divertir, mas ele tem fundamento, ele tem forma de escrever bem definida, bem forte. Mas esse livro aqui eu achei que faltou muita coisa. O primeiro livro que eu li do Stephen King foi Iluminado. Eu acho o Iluminado mais denso que esse aqui. O Salem, achei um pouco fraco, principalmente com relação aos personagens. As personagens, elas se colocam em perigo assim de uma forma meio tola. Você descobre que tem vampiro na cidade, você não pode ficar dando mole pro vampiro não, então, enfim. Mas aí o fato que eu queria chamar a atenção também aqui antes de falar sobre o vampiro, que é uma coisa talvez um pouco óbvia, mas que eu não tinha prestado atenção muito bem, mas a respeito do vampiro, da figura, do ser do vampiro, eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria falar sobre alguns personagens e por que eu achei que o Stephen King por um momento era católico. Porque nesse livro, quando os personagens descobrem que há vampiros na cidade e tal, eles procuram o padre, né? E procuram crucifixos. E o padre Callahan, achei até que no momento ele ia ser um personagem bacana, porque ele tá passando por uma crise de fé, mas achei que ao descobrir ali o absurdo de haver vampiros, ele ia poder lutar contra o mal, que é algo que ele conta que estava perdendo um pouco da fé, porque a igreja tinha deixado de lutar contra o mal, a igreja católica estava se tornando... Chutei aqui. A igreja católica estava se tornando meio institucional demais, e a luta contra o mal tinha ficado em segundo plano, algo no Brasil a gente pode considerar meio relativo
teologia da libertação, por assim dizer. Mas, enfim, o padre Callahan é um alcoólatra e perdendo a fé, e as pessoas buscam ele para lutar contra vampiros. É um absurdo, né? Claro. Mas se tivesse um pouco mais de verossimilância, isso que eu falo, o vampiro é um absurdo. A gente né, não existem vampiros. Pelo menos a gente não tem comprovação. Mas se você souber que existem vampiros, se você deparar com a ideia de vampiros, você vai querer, se você é católico, você vai querer envolver a igreja. E o padre Callahan não queria envolver a igreja. Eu não entendi muito bem essa parte. Mas enfim, ele achava que a igreja era uma força. Mas aí a gente pode parar para pensar assim, pô, o padre Callahan, ele não se considerava parte dessa força, quer dizer, ele acreditava no mal, mas não queria envolver a igreja, porque a igreja talvez, ou ele acreditava muito nessa força e a igreja estava institucionalizada a tal ponto de, se ele fosse envolver a igreja, ele estaria achando que estaria envolvendo algo institucionalizado e a igreja não iria fazer o dever dela. Bom, enfim, o fato é que o padre Callahan se envolve com essa turma para lutar contra os vampiros. E aí tem um ponto aqui que eu acho crucial, que eu comecei a achar assim, pô, o Stephen King não é católico. Por quê? Recentemente eu me converti ao catolicismo, é uma espécie de diagnóstico, não sei se eu posso me considerar assim, mas eu era uma espécie de diagnóstico, enfim, não sabia onde estava Deus, enfim. Mas aí, recentemente eu me converti de fato ao catolicismo e o ponto que eu quero chegar é que ao ser católico, a gente entende os sacramentos e os sacramentais. Por exemplo, o vampiro tem medo do crucifixo, isso é um sacramental. Então, é um objeto sagrado que foi abençoado e que você utiliza contra um vampiro, que é um ser do mal, um maligno, é um ser que vai ter medo do crucifixo. E é o que acontece no livro, o crucifixo chega a se iluminar e tal. Mas aí, parece, pô, o Stephen King então tá entendendo a força do sacramental. Mas aí ele confunde um sacramento também, que é a hóstia consagrada, o corpo de Cristo. O corpo em sangue e divindade, corpo, sangue, alma e divindade ali na hóstia sagrada. E o padre leva hóstias para colocar nas janelas e nas portas da casa lá na colina. Eu posso estar muito redondamente enganado, mas isso não é assim que se faz. O zelo pela hóstia, você não pode deixar em qualquer lugar, assim, é o corpo de Cristo. Se você pode usar um sacramental para combater o mal, para que você vai usar o próprio corpo de Cristo, que ele tem outra função, que é nos integrar a Cristo, nos colocar em comunhão com Cristo, de fato, em realidade. Então, acho que faltou um ponto de pesquisa aí do Stephen King, por isso eu fiz que ele não é católico. Depois, dando uma revisada, parece que ele é protestante, não sei se luterano ou presbiteriano, não praticante. Isso me faz pensar que as pessoas falam que de católicos não praticantes, e é uma crítica aqui, se você é praticante, você não, ou melhor, se você não é praticante, você não é nada. Você não, imagina, eu sou um assassino não praticante, exagerando aqui, mas então você não é assassino, pô. Você pode, né, pensar em matar, mas não matou ninguém. Então você não é nada, você não é nada. Você pode ser no máximo, como eu disse, um agnóstico, embora eu ainda não sei rotular de fato o agnosticismo e posicioná-lo, não sei como classificar isso aí em termos legais, vamos dizer assim. Mas enfim, então eles usaram um sacramental e usaram um sacramento, talvez o maior dos sacramentos, para combater vampiro de uma forma assim meio esdrúxula. E pensando também que eles foram, o que eu falo, os personagens, eles são meio tolos, eles colocam em perigo, sabendo que um vampiro, você viu um vampiro, você viu um cara que estava morto voltar à vida, e já vou entrar nesse ponto do vampiro, e eles se colocam ali em perigo. O padre Callahan perde a fé por um momento lá, o vampiro acaba dominando ele. Achei meio tolo também o jeito que ele perdeu a fé, mas não vou entrar no mérito da questão. Achei que o padre Callahan poderia ter sido mais bem explorado. Uma coisa também que no livro também que acontece, que é uma cidade pequena, muito pequena, a gente demora assim horas de ir de um lugar para o outro e de repente anoitece. Meio fora da realidade, né? É óbvio que vampiro não está dentro da realidade, mas a gente cai naquele ponto da verossimilhança. Se o livro fosse um pouco mais verossímil ou simulasse melhor essa realidade, seria mais denso, seria um livro melhor.
É um livro divertido, mas que poderia ser muito melhor se houvesse uma pegada mais densa aí. Como outros livros, como o Iluminado, achei muito melhor do Stephen King. Tem gente que classifica muito bem esse Salem, eu não classifico ele tão bem assim não, embora vale a pena ler. Sim, é bacana de ler. Não é nada assombroso, dá medo. Para, cara, isso aí é conversa fiada, não dá medo não. Mas, enfim, falando em medo, a gente pode voltar agora naquele ponto que eu falei que ia comentar sobre o vampiro em si, né? A figura do vampiro, o que é o vampiro, o, o ser vampiro. Você vê que, pensando agora até em relação a essa questão do catolicismo, do Cristo, que é um Deus homem, 100% Deus, 100% homem, que se entrega pela humanidade, que dá a sua vida pela humanidade, que dá seu sangue. Ele nos dá o seu sangue na hóstia e no vinho, o seu corpo na hóstia e o sangue no vinho. Sangue real, a hóstia está consagrada, o corpo de Cristo ali. Então, a transfiguração, transubstanciação, melhor dizendo, acontece. Então, ela é real, é um Deus que se entrega, um homem, 100% Deus que se entrega pela humanidade e nos dá o seu corpo e o seu sangue. E ao passo que o vampiro seria uma antítese bem definida do Cristo, acho que foi construído dessa forma mesmo, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, agora parece meio óbvio, mas o vampiro, na verdade, ele quer o seu sangue, ele não dá ele quer o seu sangue, ele vai te dar a vida eterna, como Cristo também nos dará a vida eterna a quem o seguir e a quem estiver em comunhão com ele, estiver em amizade com ele. Ele nos dará a vida eterna, mas é uma vida gratuita, não por nossos méritos, mas o que requer de nós apenas essa conformação com os ensinamentos de Cristo, com o que é os preceitos de Cristo para a humanidade, para o ser humano. Ele se doou por nós, ele morreu por nós. E o vampiro, ele vai te matar, você vai voltar à vida, mas você vai ter você tem que dar o seu sangue. Só que você vai ter uma vida eterna, um eterno putrefato, que só pode viver à noite, que vai viver eternamente sedento por sangue, ao passo que Cristo disse que quem bebesse de sua água jamais tornaria a ter sede. Então a figura do mal, ela promete te dar algumas coisas, e muito do vampiro também acontece nisso, né? Pela sedução, ele te pega pelos seus desejos, pelos seus pecados mesmo. Essa é uma própria tentação. Tem até aquela figura muito recorrente no livro, aquela questão muito recorrente no livro, que é o vampiro querer entrar na sua casa. E ele só entra na sua casa se você o convidar. Então, o mal é mais ou menos assim. Ele só vai te alcançar se você o permitir. Obviamente que no vampiro tem algumas vítimas que são indefesas, né? Estão indefesas e são pegas por aí. Seria aquele momento que você está vulnerável, e a gente vê assim que fora da igreja você pode estar vulnerável. Uma figura do livro ali, eu não entendi porque muito bem que as pessoas, e talvez seja assim, né? Talvez a humanidade seja assim. A gente vê que o Cristo é nosso último bastião. A igreja dele está ali para nos salvar, para nos proteger, e nós não acreditamos nisso, parece. Ou acreditamos só no momento de crise, né? É um pouco assim, consegui tirar essas informações de Stephen King, olha só, né? O que eu consegui tirar de um livro de Stephen King, que é um escritor pop, mas ele bebe de fontes, bebeu, né, de fontes maiores, e bebe ainda, tá vivo? Ele bebeu de fontes e bebe de fontes maiores do que outros que não foram fenômenos pop como ele, que não venderam tanto assim no passado, mas são escritores que abordaram a condição humana de tal forma, e ele resolveu colocar fantasia e horror e terror em alguns pontos da sua arte, vamos dizer assim, ou do seu trabalho. E nesse livro ele foi até certo ponto muito bem. Se você quiser se divertir para ler uma história de vampiro sem muita pretensão, né, são as formas de se ler um livro mais despretensiosamente ou com um pouco mais de profundidade, buscando algo a mais. Se você ler despretensiosamente, né, um livro bacana, ainda mais se você for adolescente, e um cuidado aí, né, para quem é adolescente que vai ler esse livro, não perceber ali um ponto, um valor fundamental, que é
a igreja pode te proteger. Eu vou tocar nesse ponto sim, porque o Stephen King, se você, ele pode ter sido muito criticado aí por trazer monstros na realidade dos livros, é claro. E isso pode haver algumas críticas, mas se o problema é aquela velha história do barco andar sobre a água, e o problema é quando a água entra no barco, né? Então, assim, eu vejo que os filmes de terror, os livros de terror, você tem que ter discernimento para vê-los, não se encantar pelo fascínio do mal. O Padre Amorfo, até que o exorcista mais famoso, é, disse que o fascínio do mal nos atrai, então essas coisas podem atrair o mal, você pode estar convidando o mal para dentro da sua casa, mas também eu vejo os filmes de terror, os livros de terror, como aqueles vídeos de internet que você vê que o cara foi assaltado, né? Tá dando bobeira ali e vem um bandido e assalta ele, quer dizer, há um pouco de educativo nisso, se você levar por esse lado e tiver esse discernimento, veja bem, de entender que o mal é real de alguma forma, mesmo que através de alegorias dos livros, você perceber que o mal existe, e eu creio na existência do mal, do maligno mesmo, do satânico, e ele existe, pode estar disfarçado, e a maioria das vezes está disfarçado, e ele vai querer entrar na sua casa, e se você se deixar fascinar por ele, ele vai entrar aos poucos, e vai acabar te envolvendo de tal forma que você vai estar vulnerável. Ou ele vai te pegar vulnerável porque você se colocou numa condição insegura, ou você e não se atentou para esse fato, ou justamente porque você foi permitindo, você foi se encantando pelas benesses que o mal teoricamente vai lhe propiciar, você se abriu a esse mal. Falando nisso, não perca seu tempo assistindo o filme. É um filme horroroso, fraco, muito, é bem feito, né? Bem filmado e tudo, mas fraquíssimo o filme. Horroroso. Achei o filme muito fraco. Lê o livro, acho que é mais interessante, ainda que não seja o melhor livro do Stephen King, ainda que tenha essas ressalvas que eu estou falando, mas vale a pena ler. E aprenda que você deve se proteger contra o mal. Use essas, não vou dizer alegoria, até um conceito aí do Tolkien, é melhor usar a aplicabilidade para isso. Né? Se você pegar a obra do Tolkien, você pode fazer uma aplicabilidade. Não, ele disse mesmo que não era uma alegoria, não era uma metáfora direta à guerra, por exemplo, que perguntaram para ele na época. Ele disse que não era isso, mas que haveria uma aplicabilidade ali. O amigo do Tolkien também, que é o C.S. Lewis também, nas Crônicas de Nárnia, ele já está um pouco bem mais direto a questão da luta do bem e do mal, o leão representando o Cristo, bem assim, muito escancarado, né? Mas são obras que podem te fazer entender o que é o bem, a luta do bem contra o mal, que é a luta do ser humano, essencialmente. E no livro do Stephen King também eu posso perceber isso. No caso do Stephen King, nós temos esse vampiro, o Sr. Barlow, acho que é esse mesmo o nome dele. Porém, o Stephen King não traz um elemento assim daquele bastião da proteção de forma bem coesa e bem feita. Talvez uma crítica moderna ao ser humano e tal, que a gente está cansado de ver o que acontece, né? Você vê que o padre falha, o padre perde a fé. Quando eu achei que ele ia recuperar a fé, ele perdeu. Você vê que quem não salva, mas é um escritor, né? Um escritor, né? De cara, isso não é spoiler, mas de cara no livro você já vê que tem duas pessoas no início do livro, né? Que estão fugindo de algum lugar, fugindo de uma cidade pequena. E que quem consegue salvar é uma criança e um escritor, quer dizer, quem consegue sobreviver e nem salvar praticamente. Mas eu imagino que, né, você vê que a proteção da igreja, a proteção divina foi usada de forma pragmática somente, e só quando eles nem acreditavam em cruzes, né, nos sacramentais, e utilizavam de forma pragmática
só para combater o vampiro, e fora dali, pouco fizeram. Fiz esse uso errôneo da hóstia, um erro do Stephen King, de usar a hóstia no corpo de Cristo. Não pode ser deixado assim como um escudo numa janela, né, em portas e tal. Mas, enfim, o conselho que eu dou é que tentem tirar, mesmo do Stephen King, né? A gente pode pensar que a gente vai tirar um pensamento mais profundo de livros de escritores Dostoiévski, Machado de Assis, né? Pensando no Brasil, escritores universais, de clássicos, né? Miguel de Cervantes, os próprios filósofos, que é algo que eu estou até pensando em galgar aí uns passos, porque a filosofia foi deixada de lado durante muito tempo. Eu peguei superficialmente obras de filosofia para parar para ler. Praticamente não li nada, né? Só cultura de almanaque que eu tenho. Mas enfim, mesmo do Stephen King, é importante a gente ter essa visão de que algo a gente pode retirar dali. Separar o que pode ser útil, sempre pensando em valores, daquilo que é puramente diversão, e entendendo que no meio da diversão pode ter uma mensagem ali, boa ou má. Parece meio bobo de falar assim, vamos tirar a moral desse livro. Não é isso que eu quero dizer, mas é só que a experimentação da vida é assim. Você pode trilhar os caminhos, a sua escolha, ao seu livre-arbítrio. Mesmo em Stephen King, a gente consegue, pensando em escritor pop, até no Paulo Coelho, né? Pode até falar qualquer dia desse sobre Paulo Coelho, tentando trazer esses elementos, né? Mas, enfim, vale a pena ler o livro? Vale. Vale a pena ver o filme? Principalmente esse de 2024? Não. O outro lá dos anos 70 eu não vi, não sei como, não sei opinar, não vi o livro, não vi o filme. Mas leia o livro, pense nessas coisas que eu falei, cuidado com os vampiros e não abra a sua casa aos vampiros. E agradeço por abrir a sua tela para a gente conversar. Se você estiver interessado em comprar o livro, tem um link aí na descrição. Se ajuda a gente pega uma pequena comissão aí, ajuda a gente a continuar lendo outros livros falando sobre esses assuntos. E a gente se vê numa próxima conversa. Espero que vocês estejam protegidos com a graça de Deus. Até a próxima.